Hoje eu quero só fazer uma introduçãozinha para a gente entender, né, o que está fazendo aqui. A minha proposta, né, com esse trabalho de meditação, eu comecei a sentir que as pessoas que estavam em sessão comigo, em vários momentos precisavam meditar, e aí era um tempo que eu via que às vezes não vale a pena estender muito, né, durante o processo ali que está acontecendo. E aí, assim, eu olhava, assim, na situação que estava acontecendo, eu falava, putz, precisava ter uma meditação aqui agora, essa pessoa precisa meditar, a gente precisava entrar mais fundo nisso, né, no sentido de se conectar consigo mesma. E aí me veio, eu falei, gente, quanta gente, né, não está precisando, então vamos fazer esse movimento, porque, assim, a gente vê tanta ansiedade, depressão, né, surtos e desconexão, então eu estou querendo me colocar disponível para isso. E a ideia hoje não, a ideia com esse movimento, com esse processo, é que seja mais do que uma meditação, sempre é, né, porque eu faço bastante comando, então, que seja mais do que uma meditação, no sentido da gente poder se reprogramar, se reorganizar internamente, fazer, assim, de verdade mesmo, um processo... Boa noite, Fer. Bom, querida. A gente fazer, assim, realmente um processo de conexão com o próprio ser, porque para qualquer cura que a gente esteja buscando, esse é o movimento que a gente precisa fazer. A gente acha que a resposta está na mente, a gente acha que a resposta está nas teorias, a gente acha que está no pensamento, que se eu pensar isso, que se eu for por esse caminho, que se eu entender isso, que se eu explicar aquilo, a gente fica justificando mentalmente um monte de coisa, né, para poder falar, ah, por aqui eu vou achar a cura, eu vou achar o X da equação, e isso é um processo estritamente mental. E a cura não está nesse lugar. Ela está num lugar de quando eu me conecto com a minha verdadeira essência. É o meu ser que vai trazer a resposta no insight. E a gente não está acostumada com essa linguagem, com esse formato de comunicação, porque é um formato caótico. A gente está acostumada com uma linguagem lógica. Se isso, logo isso, dado isso, e a gente fica buscando isso o tempo inteiro. E nunca está aí. Nunca está aí. A gente sempre precisa dar um passinho para trás, no sentido de para dentro, para poder fazer esse movimento. Então, eu quero trabalhar aqui como um processo, que a gente possa treinar, conhecer esse lugar de silêncio, e depois, né, com o tempo, a gente ir fazendo pequenas alterações mesmo, porque as alterações que vão acontecer, elas vão acontecer no inconsciente, no subconsciente da gente, no lugar que não é o racional. Talvez muitas de vocês já saibam, mas a nossa potência maior está no inconsciente, no subconsciente. A gente usa... Antes eu falava 10, e tinha muitas informações de que eram 10, mas agora, pelo que eu estou estudando, eu estou vendo que são 5% da nossa capacidade mental, intelectual, do que a gente usa para resolver as coisas, é 5%. Ser mais didática, mais clara. A gente consegue resolver as coisas com 5% da nossa capacidade intelectual. Todo o resto, 95%, é o nosso inconsciente, é o nosso subconsciente, não é o nosso racional, que de verdade a gente pode usar para resolver as coisas. Então, a gente está perdendo essa potência, a gente está jogando isso fora, a gente está jogando fora 95% do nosso poder. 95% da nossa capacidade, da nossa potência verdadeira, a gente está jogando fora, porque a gente não sabe usar, não tem acesso, a gente está treinada mecanicamente a usar só esses 5%, e fica igual o hamster, sabe, assim, na rodinha, achando que é assim que resolve, e não é. Então, aqui, isso que a gente não conhece. Então, aqui, a gente vai começar a entrar nesse lugar que a gente não conhece, né? Algumas de vocês já praticam, né? Não sei qual que é o estágio aí de cada uma, mas a gente vai treinar isso, porque mesmo que a gente tenha um estágio super avançado, sei que ninguém aqui é monge, então mesmo que tenhamos um estado super avançado, a gente ainda precisa treinar mais. Então a gente vai treinar.
vai treinar a entrar em contato com esse lugar. O lugar do silêncio, o lugar da potência, o lugar que a gente ainda não conhece. Deixar um pouquinho a mente de lado. E só isso já é difícil. Que a gente fala, ai, tá bom, vou meditar. Aí eu vejo às vezes, né, que a gente fala, vamos meditar, vamos. O olhinho da pessoa chega a tremer, ou chega a se mexer lá dentro. Dá para ver que a pessoa está pensando, né? E obviamente isso não é um julgamento, é difícil mesmo. Mas ali ainda tá a palavra, a frase, a explicação, o raciocínio ainda está acontecendo, porque a gente não consegue soltar isso. Então, esse é o nosso treino. Primeiro, a gente vai entrar em contato com esse lugar, fazer uma conexão com esse lugar e vamos ir e vamos voltar, vamos ir e vamos voltar. Aí depois a gente faz outras coisinhas, a gente vai fazer, entrar em contato com a criança, entrar em contato, sei lá, com o feminino, com o masculino, o que mandarem aqui, eu só obedeço, eu tô de canal, né? Então, o que mandarem a gente faz aqui. Mas eu sei que geralmente são essas coisas que vêm. Só que primeiro a gente vai fazer isso, treinar. A gente avança um pouquinho, muitas vezes a gente vai voltar de novo para esse começo, para esse centro, tá? Então vamos dar início para a gente poder sentir, e aí a gente vai treinando também se perceber, percebendo as próprias dificuldades, né? A gente conversa mais se for necessário, tá bom? Boa noite, Gi. Bom, querida. Então vamos lá, meus amores, vou pedir para vocês encontrarem uma posição confortável. Na medida do possível, se manterem, por gentileza, alinhadas, dentro do que for também confortável para vocês. E aí vão deixando os seus olhinhos se fecharem. Descansa os olhos, descansa o corpo. Vai aprofundando a sua respiração. Aprofunda a sua respiração e, por enquanto, só se percebe. Só se sente, só se reconhece nesse lugar, nesse ambiente interno. Aprofunda a sua respiração e reconhece, percebe, sente o alinhamento do seu corpo. Veja se você tem condições de ir trabalhando para alinhar cada vez mais o seu corpo. Se você precisar, você se ajusta na cadeira onde você está sentada. Vai apontando o topo da sua cabeça lá para cima, mantendo o seu olhar na linha do horizonte. Coloca, por favor, um fiozinho lá no topo da sua cabeça, bem no centro. Prende a ponta desse fiozinho no topo da sua cabeça. E prende a outra ponta desse fiozinho lá no teto. E deixa que o seu corpo se estique, se alongue a partir do topo da sua cabeça. Puxando o seu corpo para cima, criando espaço. Enquanto você aprofunda a sua respiração. Observe que você não mantém o seu olhar nem para cima, nem para baixo. O olhar, o queixo, é na linha do horizonte. A gente não cria nenhuma postura arrogante, nem humilhada. Enquanto você alinha o seu corpo e alonga,
Percebe também um relaxamento. Nesse momento, você descontrai a sua musculatura. Então, observa se você sente algum ponto da sua musculatura mais contraído, alguma região, veja se existe alguma tensão. E você só dá o comando interno de soltar, relaxar, desapegar, descontrair. Conforme você aprofunda a sua respiração e observa, reconhece também o movimento do ar que entra e do ar que sai, percebendo a expansão e a contração. Percebe que seu corpo contrai e relaxa. Conforme o ar entra, você expande e conforme o ar sai, você contrai. Observe esse movimento acontecendo em você. E vai descansando nesse ritmo, no ritmo desse movimento. Agora eu vou pedir que você reconheça, por favor, aquele fiozinho que você colocou lá no topo da sua cabeça, atravessando o centro do seu corpo. Percebe que existe esse lugar em você. Reconhece lá dentro, volta os seus olhos lá para dentro, seus olhos internos, lá para dentro, para o centro do seu corpo. E percebe esse fiozinho. É um cilindro que te atravessa, do topo da sua cabeça até o rabo da sua coluna, até o seu períneo. Esse fiozinho que te atravessa liga você do céu ao centro da Terra, fazendo você se reconhecer como canal. Vai devagarinho, sentindo, percebendo que esse fiozinho, esse cilindro, ele vai se expandindo para todos os lados, de dentro do seu corpo, para todos os lados, descendo lá do centro, ainda cilindricamente, como se fosse se tornando agora um tubo de luz que te atravessa ainda. Vai sentindo isso acontecendo dentro de você. Esse cilindro, esse tubo de luz se expandindo cada vez mais, até chegar aos limites da sua pele.
aos pouquinhos, fazendo expandir ainda mais, até que você começa a perceber que esse cilindro, esse tubo de luz, está expandindo para além dos limites da sua pele. E você começa a sentir, a reconhecer, a perceber que você também tem condições de sentir, de perceber, de observar sensações que estão além dos limites da sua pele. Vai reconhecendo essa sensação, reconhecendo essa percepção e observando o que é que você sente. Como é que essa sua consciência interna se percebe e se comporta, sentindo o campo além. E você pode observar através dessas sensações e dessas percepções qual é a energia do lugar onde você está nesse momento, qual é a energia da sua casa, o que é que está vibrando, o que é que está pairando aí ao seu redor, o que é que vem de fora para dentro. E agora percebe também, sente, reconhece a sua própria frequência. Veja se você consegue reconhecer qual é a qualidade da sua energia nesse momento, sem julgar, sem condenar, sem taxar. Talvez você tenha dificuldade até de dar nome. Mas observa a sua sensação. Se você fosse desenhar alguma coisa, se você fosse criar uma imagem de alguma coisa, o que é a qualidade da sua energia? O que é a sua frequência? O que é a sua vibração? O que é que você está sentindo nesse momento? Representa. Veja se você está acelerada, ou se você está tranquila. Veja se ainda tem muito barulho na sua mente. Veja se a sua energia está alta, está baixa. Se a qualidade da sua sensação está elevada ou está densa. E não julga, só observa, só sente. Veja se tem raiva, se tem irritação. Só observa. Reconhece também, por favor, qual é o lugar dessa energia. Veja se você percebe mais intensidade na sua garganta, no seu peito, no seu plexo, na boca do estômago, no seu ventre, nas suas pernas.
nos seus pés, no seu quadril. Veja também, por favor, que parte de você, que parte do seu corpo está esquecida, está sem energia. Veja se existe alguma parte do seu corpo que está assim. Veja, por favor, se a sua sensação, se a sua frequência, se a qualidade da sua energia traz para você alguma imagem, alguma história, alguma lembrança, algum entendimento. De novo, sem nenhum julgamento. Só reconhecendo, só percebendo, sentindo. Respirando nesse lugar. E agora, aos pouquinhos, sem nenhuma pressa, com muito respeito, com muita delicadeza, com muita gentileza. Vai, por favor, começando a se desfazer dessas imagens, se despedir de qualquer coisa que você tenha visto ou que você tenha visitado. Como se você fizesse um caminho de volta para você mesma. Então vai, por favor, trazendo, recolhendo a sua energia, trazendo de volta para você, trazendo tudo para dentro dos limites da sua pele. O que não é seu, você deixa para fora, e tudo que é teu, você traz de volta para dentro do seu corpo, para dentro do seu campo. Se você precisar, usa o portal do topo da sua cabeça para entrar de volta inteira no seu corpo, fechando o seu corpo, trazendo a potência e o poder pessoal através do seu plexo solar, do chakra, na boca do estômago. Fechando o seu corpo, fechando o seu campo, se percebendo e se sentindo protegido. E agora, devagarinho, eu vou pedir, por favor, que você veja de novo aquele cilindro que você expandiu e que está além dos limites da sua pele. Começa, por favor, a recolher de volta esse cilindro, trazendo toda essa energia do seu campo para dentro de você, lá para o centro, lá para aquele fiozinho que te atravessa, até que ele chegue a ser de volta aquele fiozinho. Reconhece, sente, percebe que ele vai ficando tão fininho que ele fica praticamente invisível, mas que ele existe lá e te atravessa. Sente que dentro dele e através dele acontece
o movimento principal da tua energia. A tua energia subindo lá do centro da Terra, te atravessando inteira, até subir para o topo da sua cabeça. E se transformar numa fonte de luz que jorra lá do topo da sua cabeça, caindo ao seu redor e criando um campo de proteção. Ao mesmo tempo que desce lá do topo da sua cabeça, te atravessa inteira, saindo lá pelo seu períneo, pela sola dos pés, indo até o centro da Terra, descarregando toda a sua energia. E esse movimento acontece o tempo inteiro, constantemente, sem parar. Sua energia sobe e desce o tempo inteiro, junto com uma espiral. Como se fosse uma serpente enrolada 3,5 vezes na base da sua coluna, mas que o tempo inteiro circunda esses canais que sobem e descem aí dentro de você. Observa, percebe essa sensação. Enquanto você recolhe o seu fiozinho até ele ficar invisível. Quando você sentir que isso aconteceu, com muita delicadeza e com muita gentileza, mantendo ainda os olhinhos fechados, começa, por favor, a se perceber dentro desse ambiente físico onde você se encontra. Seu quarto, sua sala, o lugar onde você está agora. Percebe, por favor, o lugar onde você está sentada. E comece devagarinho a acordar os seus sentidos. Sem pressa e ainda com os olhinhos fechados, sente o cheiro e o gosto desse momento. Escuta os sons, os mais próximos e os mais distantes. Percebe a temperatura. Sente, por favor, o contato da sua pele com a roupa que toca o seu corpo, com o assento onde você se apoia. Por último, observa as imagens que ainda se formam nesse momento. Devagarinho, no seu tempo. Se você quiser, se você precisar, ainda antes de abrir os olhos, comece a mexer os dedinhos dos pés, das mãos. Permitir ao seu corpo que ele faça os movimentos que forem necessários, que ele precisar. Se precisar espreguiçar, virar a cabeça, virar o pescoço. Quando for confortável para você, no seu tempo, sem nenhuma pressa. Vem se trazendo inteira para o momento presente, para esse lugar, para esse ambiente, quando for possível e permitido para você. Chegando aqui e abrindo seus olhos.